Fala turma, professor Samuel Doria aqui com vocês. E aí, tudo bem com vocês? Então, nessa aula de hoje nós vamos retomar ou recompor algumas habilidades básicas envolvendo o cálculo de área de polígonos. Nós vamos falar do cálculo de área de algumas figuras planas, nós vamos trazer aqui exemplos ou retomar habilidades envolvendo o cálculo da área de um paralelogramo, o cálculo da área de um losango e o cálculo da área de um trapézio. Então, primeiro, vamos relembrar sobre o cálculo da área de um paralelogramo. É muito simples para nós, principalmente alunos da terceira série do ensino médio, porque essa é uma habilidade que está sendo discutida, debatida na terceira série do ensino médio. Então é importante que a gente retome ou que a gente trabalhe essa habilidade. Então, olha, para calcularmos a área de um paralelogramo, basta nós entendermos a área é a base vezes a altura. Só que ao analisarmos um paralelogramo, nós vamos relembrar, ele é um quadrilátero, tem dois pares de lados congruentes e outros dois pares de lados congruentes entre si. Portanto, ele difere do quadrado, que tem todos os lados com medidas congruentes, mas ele é similar, é semelhante a um retângulo. E aí, se ele é semelhante a um retângulo, nós podemos usar a mesma fórmula algébrica para calcular a área de um retângulo, calcular a área de um paralelogramo. Então, a área é a base vezes a altura. E aí, vamos trazer o primeiro exemplo. No primeiro exemplo, ele quer que a gente calcule a área de um paralelogramo, sendo que as dimensões desse paralelogramo é a base mede 14 centímetros, a altura 10 centímetros. Lembrem ou relembrem que esse segmento aqui ele é um lado, ele não é a altura. A altura é esse segmento aqui que nós estamos vendo com o valor exatamente igual a 10 centímetros. Sendo assim, ele é um exemplo muito simples. Por quê? Porque nós vamos calcular essa região chamada de área, sendo que nós temos a fórmula que a área é base vezes a altura. Nós temos a medida da base e temos a medida da altura. Basta nós aplicarmos os valores numéricos ou substituirmos por cada incógnita aqui. Sendo assim, ó, retomando a fórmula, nós vamos substituir. A área é a base, que nesse caso é 14, vezes a altura, que nesse caso é 10. E aí 14 vezes 10 dá 140. Lembrem que a unidade de medida de área tem expoente 2, 140 centímetros quadrados. Por que centímetro? Porque a unidade de medida do lado é centímetro. Então, pessoal, vocês viram que foi facílimo nós calcularmos a área desse paralelogramo. Agora, nem sempre os exemplos são assim tão básicos. Então, exemplo 2. No exemplo 2, primeiro não tem aqui a contextualização, mas entendam, ele quer que você calcule a área desse paralelogramo. Qual é a base desse paralelogramo? 20 metros. Qual é a altura desse paralelogramo? Não temos. Sendo assim, para nós calcularmos a área, se nós só temos a medida da base, o primeiro passo é nós encontrarmos a medida da altura. Gente, lembrem que a medida da altura, ou que o segmento que representa a altura do paralelogramo, é esse segmento aqui que nós traçamos unindo um vértice ao seu lado oposto. Sendo assim, nós estamos unindo um vértice ao seu lado oposto à base, nós acabamos escrevendo um triângulo retângulo. Lembrem, um triângulo retângulo é aquele que tem um ângulo reto, é aquele que tem dois lados chamados de cateto, o terceiro lado, que é o maior, ou oposto ao ângulo reto, é a hipotenusa. Para o triângulo retângulo, nós temos duas formas que podemos aplicar aqui. As relações métricas, que envolvem lados, e as relações trigonométricas, que envolvem lados e ângulos. Nós podemos usar Pitágoras, que é a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado, ou nós podemos usar seno, cosseno e tangente dos ângulos observados. Sendo assim, nós queremos encontrar H, que é a altura. H é a altura do paralelogramo, mas automaticamente H ele é um cateto do triângulo retângulo. Aí nós vamos fazer a observação. Para esse triângulo retângulo, nós temos um ângulo medindo 45, na verdade temos dois ângulos medindo 45 e um ângulo medindo 90. Então, o segmento que nós queremos encontrar, denominado altura, ele é o quê? Ele é o cateto oposto à hipotenusa. Se ele é o cateto oposto à hipotenusa, os cateto oposto sobre hipotenusa, nós vamos usar o seno.
E nesse caso aqui, nós estamos falando do seno de um ângulo de 45 graus. Vamos usar as relações trigonométricas do triângulo retângulo. O seno do ângulo de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Estabelecendo uma proporção, o segmento que nós estamos querendo encontrar, denominada altura, sobre a hipotenusa. Sendo assim, nós temos uma regra de 3 simples, é os meios vezes os extremos. Então, nós vamos ficar com 2 vezes h é 2h. Raiz de 2 vezes 10 é 10 raiz de 2. E aí, isso daqui passa a ser uma equação do primeiro grau, com uma incógnita, a incógnita é h. Nós vamos pegar o 2, que está multiplicando, e passar para depois da igualdade dividindo. Aí, gente, ó, aqui é opcional. Você pode simplificar. Você pode dividir o 10 por 2 e o 2 por 2, para você ficar somente com 5 raiz de 2. Foi isso que eu fiz. Simplifiquei, dividi o 10 por 2 e o 2 por 2. Então, ó, a altura é 5 raiz de 2. Agora, veja, até então nós estávamos trabalhando com o triângulo retângulo. Para quê? Para encontrarmos um dos catetos do triângulo retângulo, que ele representa a altura do paralelogramo. Encontramos esse segmento, nós vamos voltar para a fórmula que nos permite calcular a área do paralelogramo. A fórmula é: a área é a base vezes a altura. Sendo assim, nós já temos a base e já temos a altura. A base, nós vimos que é 20 e a altura é 5 raiz de 2. Lembre que o produto aí em questão, nós vamos fazer a parte numérica, nós vamos multiplicar 20 vezes 5, que dá 100, e continuar com a raiz de 2. Nesse caso aí, nós vamos dizer que a área desse paralelogramo é 100, que multiplica a raiz de 2 metros quadrados. Ou, se você quiser, você extrai a raiz de 2, sabendo que ela é aproximada, já informa lá, e aí você pode substituir. Ou você pode representar por a área é exatamente igual ao aproximado 141,2, ou 141 inteiro e 2 décimos metros quadrados. Então, pessoal, aqui nós vimos ou revimos o cálculo da área de um paralelogramo.